Caros alunos, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje o nosso tópico é economia e meio ambiente. Ao longo dessa aula nós vamos discutir uma pergunta que vai nos guiar, que é essa: estamos consumindo demais? Não todos, porque existe a questão da desigualdade que vai ser também tratada ao longo dessa aula. Mas na média, nós estamos consumindo demais? É, Bom, a resposta para essa pergunta é sim, nós estamos consumindo demais. E esse é o problema que está colocado para refletir nessa nossa aula de hoje. Por que isso acontece? Bom, a principal crítica da ecologia política é que a racionalidade econômica, do ponto de vista da ecologia política, ela está equivocada. E ao longo dessa aula nós vamos procurar demonstrar é, é, essa disparidade de paradigma entre a racionalidade ecológica e a racionalidade econômica. Nós vamos ver isso na primeira parte da aula de uma forma mais genérica e na segunda parte da aula olhar em detalhe para as 6 principais críticas da racionalidade ecológica à racionalidade econômica. Começamos por aqui. Esse gráfico sintetiza o crescimento da produção e, evidentemente, do consumo em escala global nos últimos 60 anos. Então, a taxa de crescimento do consumo linear é de 6,5%. Claro, essa figura ela não é linear, ela se aproxima mais a uma exponencial. Bom, esse gráfico, ele, quando visto por economistas e políticos, é um gráfico positivo. A economia está crescendo, é o que se espera. É, Quando ele é visto por ecólogos, ele é um gráfico problemático. Nós enxergamos um problema no horizonte. É, Quando a gente acompanha as notícias, a mídia sobre economia, a palavra que mais se escuta é crescer. Por que o Brasil não está crescendo tanto quanto a China? Se uma economia não cresce adequadamente, bom, isso é tido como percebido, né, como um problema pelos outros países. Né? Bom, uma economia que não cresce é uma economia que está em recessão. E recessão é algo muito ruim. Então, a economia precisa crescer. Né? Se a economia não cresce, o país está com problemas. O pior quadro é uma recessão muito grave e persistente, que é uma depressão econômica. Né? Então, resumindo, todo o raciocínio da economia está focado no crescimento. O coronavírus impôs uma série de restrições nas atividades econômicas que estão diminuindo o crescimento. E a principal preocupação é, uma vez passada a pandemia, né, como nós vamos retomar o crescimento? Será possível retomar o crescimento? Então, observem que sempre a palavra crescimento é a palavra que orienta. Então, esse crescimento não é igual entre todas as pessoas. E essa desigualdade social significa que existem países, existem grupos sociais dentro de cada país que apresentam um crescimento de consumo maior do que outros segmentos sociais ou do que outros países. Então, olhar para a média é olhar para meia verdade. Toda média precisa estar associada a um desvio padrão para que a gente consiga entender completamente um fenômeno. Então, a desigualdade social ela é um problema, mas na perspectiva ortodoxa, né, a desigualdade social é percebida como um problema porque ela própria pode ser uma ameaça ao crescimento. Né? Ou seja, o problema não está na desigualdade em si, do ponto de vista ortodoxo, né? Mas em como ela pode afetar o crescimento da economia. A desigualdade social, entre outras coisas, ela está associada também à perda de biodiversidade. Observem nesse gráfico aqui, né, que o índice de Gini, que é um índice que mede a desigualdade social
dentro dos países, né, apresenta uma correlação com o número de espécies ameaçadas de extinção. E existem países que se desviam fortemente dessa curva, né? Se desviam para um quadro pior, ou seja, elas têm mais espécies ameaçadas do que o esperado pelo seu índice de desigualdade social. O Brasil é um país recordista em desigualdade social, e é recordista em número de espécies ameaçadas e está ainda acima da média. Tem mais espécies ameaçadas do que o esperado pela desigualdade, né? O que significa que existem outros fatores aí para explicar esses desvios. A gente vai ter que conversar sobre isso mais ao longo da nossa aula. Bom, é, mas quais são os problemas ambientais associados ao crescimento da economia? O crescimento do consumo, o crescimento da economia, ele esconde alguns problemas, né? O aumento do consumo de energia baseado em combustíveis fósseis, que provoca a mudança climática. Então, nós temos o aumento da temperatura do planeta associado ao aumento do consumo, né? O aumento da, da geração de efluentes e da contaminação em escala global, né? O aumento do acúmulo de resíduos em escala global, né? O aumento da extração de recursos naturais renováveis, madeira, por exemplo, né? O aumento da área cultivada no planeta e, consequentemente, da retração das áreas silvestres no planeta, a expansão da fronteira agrícola, né? A expansão da fronteira agropecuária, da produção de gado, o aumento do desmatamento, o aumento das queimadas, o aumento da perda de biodiversidade associada a todos esses processos. Então, esse é o lado ambiental, o outro lado da moeda, né? O lado ambiental escondido atrás do crescimento. Seria possível algum tipo de crescimento sem esses problemas? Até aqui, aparentemente não. A perda da biodiversidade é um problema crescente associado ao crescimento da produção e do consumo em escala global. Bom, por que que economistas e políticos tendem a perceber o crescimento na sua perspectiva mais positiva e ecólogos pela sua perspectiva mais negativa? Existe uma diferença de pensamento entre ecólogos e economistas, e não só entre esses dois grupos, né, sociais, mas entre pessoas que têm uma construção mental malthusiana e pessoas que têm uma construção mental cornucopiana. Vamos olhar isso um pouco mais de perto. Quem são os malthusianos? E aqui estão os ecólogos incluídos, né? Os malthusianos, eles, quando observam essas tendências todas, eles enxergam que a sociedade global ela está esgotando recursos naturais. Então, eles visualizam o esgotamento dos recursos naturais. Entendem que algum desses recursos naturais não tem substitutos, e que o dano ambiental causado por essa expansão da sociedade humana, pela expansão do consumo, ele tem um custo impagável, né? E que os sistemas ecológicos são sistemas extremamente complexos e com um comportamento caótico, muito pouco previsível, e que isso implica em riscos, e a forma de se lidar com esses riscos é pelo princípio da precaução. E de que todos os processos do mundo físico eles são limitados e eles são governados por retroalimentação positiva, desculpem, por retroalimentação negativa, ou seja, nenhum processo do mundo físico pode crescer indefinidamente. A economia acontece no mundo físico, então a economia não pode crescer indefinidamente, né? Bom, e qual é a forma cornucopiana de se pensar? Bom, que não tem problema em esgotar alguns recursos, desde que
esse esgotamento resulte em valores superiores ao do recurso no seu estado original. O que isso quer dizer? Né? Não tem problema esgotar alguns recursos desde que você, em termos capitalistas, né, acumule capital para trocar de negócio, né, e passar a explorar algum outro recurso qualquer. Além disso, o incremento do conhecimento e da tecnologia, né, do capital manufaturado, do capital humano, ele permite que as sociedades substituam esses recursos que estão em declínio ou que se esgotaram, né, e dessa forma mantenham a economia saudável. Então, não existe problema em esgotar recursos porque eles podem ser substituídos e a única coisa que nós precisamos para isso é tecnologia. Então, existe uma crença no poder da tecnologia para resolver esses problemas. Os sistemas eles são mecânicos, eles são previsíveis, você consegue ajustar os botões da economia e redirecionar a economia é, conforme você desejar. E o crescimento ele é ilimitado. Ele é governado por retroalimentação positiva, não por retroalimentação negativa. Então, se ao esgotar um recurso você gerar lucro e esse lucro for reinvestido, né, esse investimento vai gerar mais crescimento, que vai gerar mais lucro, que vai realimentar o processo. Então, a, a realimentação positiva está na base do raciocínio dos cornucopianos. Quais são as críticas ao modelo econômico vigente do ponto de vista do pensamento malthusiano, que é o pensamento dominante entre ecólogos? Bom, são 6 críticas. A primeira delas é que o consumo atual ele é insustentável, porque não existe crescimento infinito, e além disso ele é injusto. A segunda crítica é que o crescimento econômico ele se apoia em subsídios que são danosos e em transferências de custos. Transferências de custos é o que em economia se chama de externalidade, mas não existe externalidade do ponto de vista da ecologia política, né? Então, não existem custos que estejam fora da economia. Eles são, de fato, transferidos. Eles são transferidos para outras pessoas, para outros países ou para outros tempos. E então, existem subsídios e existem transferências ao ambiente e à sociedade. E é isso que sustenta o crescimento econômico. A terceira crítica é que os recursos naturais eles têm um preço inadequado. A forma como o preço deveria ser calculado para os recursos naturais deveria ser outra e não as regras das leis da oferta e da demanda em economia. Bom, espécies, ecossistemas e serviços ambientais são bens públicos e, por serem bens públicos, sofrem com a tragédia dos bens comuns. A taxa de juros, que é um dos raciocínios mais importantes em economia, ela por si só estimula o esgotamento e estimula a exploração excessiva dos recursos. E esse é um problema de fundo, de concepção. E, finalmente, o PIB, que é uma medida de crescimento, né, é uma medida inadequada de desenvolvimento. Então, nós precisamos de outros critérios de desenvolvimento, precisamos abandonar o PIB como critério. Bom, estas 6 críticas ao modelo econômico atual, a forma de pensar do modelo econômico atual, vão ser discutidas uma a uma na segunda parte da nossa aula.